Bom dia, me chamo Roger, sou da turma B e estou nessa disciplina como reoferta para integralizar os créditos para a formatura. Bom, então a gente vai dar uma olhadinha aqui um pouquinho nesse roteiro que, como foi orientado, eu construí, que é o conceito de educação nos clássicos da sociologia, que é um texto escrito por Felipe Mateus de Almeida, onde ele traz para a gente, antes de qualquer coisa, a importância dos clássicos para o próprio desenvolvimento da sociologia. Desde lá das primeiras teorias do Estado e do direito, com Hobbes e principalmente o Rousseau, se estabelece a necessidade de se desenvolver teorias que explicassem determinados sentidos da sociedade. Então, esses três autores que são apresentados, eles consolidam uma nova fase para a sociologia e contribuíram enormemente para que ela se estabelecesse como uma ciência própria, né? Então, esses três autores clássicos são o Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, né? Então, nós vamos começar com Durkheim. Bom, o Durkheim, inclusive, as contribuições que ele deu à sociologia foram tantas e tamanhas que ele é considerado por muitos como o próprio pai da sociologia. Que uma das primeiras coisas que o Durkheim vai estabelecer com seu trabalho e seus estudos é a busca por uma independência e autonomia da sociologia, ou seja, que ela não tivesse mais as suas explicações vinculadas a outras ciências, que ela fosse capaz de explicar as perspectivas do seu campo de estudo a partir de conceitos criados dentro do seu bojo conceitual, vamos dizer assim. Bom, então dentro da sociologia de Durkheim, a gente vai perceber que o que ele propõe como objeto de estudo da sociologia seriam os fatos sociais, né? Os fatos sociais são os eventos que ocorrem dentro da sociedade e eles têm três características. Eles são coercitivos, eles são exteriores e são gerais. O que significa isso? Durkheim estabelece que os fatos sociais vão ser coercitivos por trazer a obrigatoriedade de se realizar algo, do indivíduo realizar algo por força de lei ou de norma. Inclusive, isso é uma coisa que permanece hoje, por exemplo, no campo do direito constitucional brasileiro, quando na Constituição se coloca que ninguém será obrigado a fazer algo a não ser por força de lei. E lá atrás, o Rousseau, quando ele fala em seu contrato social, ele também estabelece que nesse contrato os indivíduos eles estão abdicando de um pouco da sua liberdade e autorizando o Estado a ser o interventor, com uso inclusive até da violência institucional para regular essas relações. Então, essa coercitividade está estabelecida dessa forma. A exterioridade significa que, independentemente do indivíduo, essas condições já estão propostas, as regras, as normas, muito antes do indivíduo nascer e ser inserido na sociedade. Isso já está externo a ele e ocorrendo. E é geral porque é aplicável a todos da sociedade, o princípio da isonomia também, né? Então, o que vai ocorrer? Para Durkheim, ele estabelece também algumas premissas para se observar os fatos sociológicos, que a primeira dela é a percepção do inconsciente coletivo, né, de uma análise da coletividade como um todo, com os fatos sociais influenciando essa coletividade, e também a importância da neutralidade do pesquisador quando ele vai estar analisando esses fatos sociais, né? Só que aí o Durkheim ele vai ter uma perspectiva um tanto quanto conservadora dos processos. Então ele vai dizer que a educação ela deve ser algo que permita que o indivíduo construa, perceba e entenda seu lugar, seu locus
social. Então, é uma educação muito voltada para o estabelecimento do status quo. Status quo, né? Bom, e essa educação ela deve estabelecer comportamentos desejáveis, limitados pelo o caráter da hierarquia social e legitimando, inclusive, a divisão em classes e as relações de poder. Então, já como contrapartida disso, a gente vai ter Karl Marx. Karl Marx ficou muito conhecido por seus estudos terem sido base para o pensar de uma nova sociedade. O Marx não criou o comunismo, Marx não criou esse tipo de teoria. Mas ele, na verdade, ele fez um estudo que esmiuçou as relações que ocorrem dentro do capitalismo, né? Em seus, se não me engano, 8 volumes do Capital, né? O Das Kapital. Ele vai trazer essa crítica ao capitalismo porque ele força o indivíduo humano a distanciar-se de uma realização, distanciar-se de uma relação de trabalho, que no caso para Marx é a transformação da natureza, na qual o indivíduo humano se realizava por ela. E passa o indivíduo humano a ser meramente um portador de uma força de trabalho que deve ser submetida ao capital, né? Bom, e para poder Karl Marx explicar todas essas relações, ele vai lançar mão de uma multidisciplinaridade que permita que ele consiga trazer as conceituações necessárias sobre isso. E dentro dessa perspectiva, ele acaba trazendo uma metodologia bastante nova, bebendo lá na fonte de Hegel, né, do, é, do materialismo hegeliano, e ele vai inaugurar o chamado materialismo histórico dialético, que é uma perspectiva de análise dos antagonismos existentes dentro de um conceito ou de algo a ser analisado a partir das perspectivas materiais do que realizado em nossa realidade, diferentemente de outras perspectivas que buscavam a posição ideal de algo, uma coisa um tanto quanto platônica. Bom, então o Marx vai dizer que o modo de produção ele condiciona a vida social, todos os elementos e as relações estabelecidas dentro do seio da sociedade terão relação direta com o que ele vai chamar de macroestrutura econômica, que gerarão as infraestruturas relativas ali comportamentais que acabam impactando na construção da tessitura social da sociedade capitalista. Bom, então ele vai dizer que a educação que ocorre dentro do capitalismo é a educação voltada para os valores, princípios e necessidades que o capitalismo tem. Então, logo vai ser uma educação voltada para a produção, para o consumo, e logo ela será alienante, até mesmo para se ter determinado controle das forças produtivas, numa reprodução das desigualdades sociais e das relações de poder estabelecidas desde que a burguesia toma um protagonismo histórico, né? Particularmente a partir de 1789, que é a Revolução Burguesa. Bom, então, o Marx vai dizer que uma educação ideal seria aquela que surgisse da superação das contradições do capitalismo, que aí seria uma educação voltada para a execução das potencialidades do indivíduo humano. Bom, já para nós terminarmos aqui, já conforme o Felipe Mateus de Almeida nos traz, o Max Weber, né, ele vai trazer uma inovação que é o foco no indivíduo ao estudar, ao ter as percepções sobre a sociedade. Então ele vai colocar que a sociologia ela vai ter que ter a meta da compreensão interpretativa das ações sociais, de uma maneira que seja possível extrair explicações para suas causas, o curso que ela segue e os efeitos que ela provoca nos indivíduos e na sociedade como um todo, né? E ele traz uma coisa bastante interessante, que como ele coloca que a realidade é uma coisa infinita, a percepção da realidade só é possível de ser alcançada por aproximação. Então ele coloca que essas aproximações é que o pesquisador, a partir do seu objeto de estudo e dos dados que ele consegue levantar, é o que ele vai conseguir chegar de explanação da realidade. O
Weber, ele também vai ter, assim como o Durkheim, ele vai ter uma perspectiva conservadora. Ele vai entender a sociedade, o Estado como uma empresa capitalista, e essa empresa capitalista necessita que de técnicos para poder fazer a manutenção e seu funcionamento dentro das mais variadas áreas, particularmente o direito, que é o legitimador do Estado Democrático de Direito capitalista, né? Da perspectiva de uma psicologia liberal. Então, dentro dessa perspectiva dessa psicologia liberal, o Estado vai necessitar de formar que a educação sobre o jogo do Estado forme indivíduos para preencher esses espaços dentro da empresa capitalista que seria o Estado. Então, acaba-se que Weber, de acordo com o que nos foi exposto pelo autor em seu texto, tem uma perspectiva conservadora da educação e que a educação esteja submetida aos interesses do capital, aos interesses do capitalismo. Então, muito obrigado. Sou Roger Conrado Lopes, aluno do Polo EG Formosa, fazendo essa disciplina como Helfeta. Até mais.